Cerrou os dentes com força, e a determinação tomou conta do olhar dele. O que quer dizer que eu preciso ficar mais forte ainda este ano? Se eu falhar, não vai existir mais volta para minha antiga vida. Não dá tempo de reclamar. Meu sangue pode acabar igual ao daquele homem, sendo devorado por aquelas pessoas. Na mesma hora, ele começou a montar um plano na cabeça. Para evitar esse destino, eu preciso juntar dinheiro. No mínimo, tenho que me tornar um aventureiro forte o bastante para conquistar o 6º andar do labirinto. Só assim eu vou conseguir sobreviver nesse mundo e escapar da execução. Algum tempo depois, Bjorn Jandel chegou à biblioteca. Enquanto olhava ao redor, uma surpresa silenciosa apareceu no rosto dele. Esse lugar é enorme. No jogo, a biblioteca ainda estava em construção. Ele passou por várias pessoas com cara de estudiosas, que olhavam para ele com uma confusão visível. Por que todo mundo tá me olhando assim? Bom, acho que realmente é bem raro um homem entrar numa biblioteca por aqui. De repente, ele parou no lugar. Tinha visto alguém conhecido. Era uma das filhas, talvez a segunda ou a terceira, de uma das facções, Einar. Bjorn Jandel congelou de incredulidade quando viu ela dormindo em cima de uma pilha de livros, quase babando. Ele foi até lá, já pronto para cutucar ela e acordá-la, e pensou, o que ela tá fazendo aqui? Ela despertou devagar, ainda com os olhos embaçados de sono. Einar piscou, confusa, ao olhar para ele. Jandel, son of Bjorn. Ele fez um aceno educado com a cabeça. Bom ver que você está bem. De repente, ela se levantou num pulo e gritou, empolgado bastante para a biblioteca inteira ouvir. Você também, Jandel. Son of Bjorn. Bjorn Jandel recuou na hora com o volume absurdo da voz dela. Droga. Ele gesticulou desesperado e baixou o tom. Fala mais baixo. Mas quanto mais ele tentava fazer ela se calar, mais alto ela falava, completamente tranquila. Desculpa, eu só não esperava encontrar outro homem aqui. Bjorn Jandel desistiu. Não tem salvação para a voz dela. Então mudou de assunto. Então, o que você está fazendo aqui? Einar explicou com entusiasmo. Você me disse uma vez que eu precisava pensar antes de agir, então achei que, se eu realmente quisesse pensar direito, tinha que aprender mais. Bjorn Jandel piscou, surpreso. Isso é admirável até demais. Ela realmente é um pouco diferente dos outros homens, pensou ele, enquanto ela continuava. Eu percebi uma coisa enquanto explorava o labirinto. Os monstros não são os únicos inimigos. Einar cerrou os punhos, e um lampejo de raiva passou pelos olhos dela. Bjorn Jandel ficou ali, com as mãos na cintura, observando em silêncio. Com certeza aconteceu alguma coisa no labirinto. Outros homens só ficariam se gabando do que mataram, mas ela é diferente. Einar soltou um suspiro e fechou o livro à sua frente. Por isso eu decidi estudar. Mas ler é muito difícil. Bjorn Jandel balançou a cabeça, sem acreditar. Esse é o problema. Então ela se levantou de repente, queimando de determinação. Por isso eu tô pensando em ir ao templo aprender a ler e escrever com os anciãos. Ele arqueou uma sobrancelha para ela. Você vai agora. Einar deu uma razão tão simples e absoluta que não deixava espaço para discussão. Se eu não fizer agora, eu vou esquecer. Bjorn Jandel ficou sem palavras mais uma vez. Quanto mais eu conheço eles, mais pena eu sinto desses bárbaros. Antes de ir embora, ela se virou de volta e sorriu para ele. Acabei de lembrar, eu prometi te retribuir pelo seu conselho se a gente voltasse vivo. Se você precisar de ajuda algum dia, me procura na Ingrid. Eu vou fazer tudo o que puder para ajudar. Bjorn Jandel estreitou os olhos por um momento e então concordou. Tudo bem. Mas não esquece dessa promessa nos próximos dias. Einar, acho que vou precisar da sua ajuda muito em breve. Um tempo depois, Bjorn Jandel estava sentado na biblioteca, segurando a cabeça de frustração. Como diabos eu vou achar o único livro de que preciso num lugar gigantesco desses? Então, de repente,
ele notou a bibliotecária curvada sobre a mesa ali perto. Curioso, Bjorn Jandel foi até lá e observou ela com atenção. Essa deve ser a bibliotecária, né? Ela tá mesmo dormindo em serviço? Ele limpou a garganta e soltou uma tossida falsa. A mulher ergueu a cabeça devagar, com uma expressão séria e claramente sem paciência. Pefroz olhou para ele e perguntou, de forma direta, o que foi? Bjorn Jandel gaguejou, eu tô procurando alguns livros. Onde ficam os de história? No instante em que ele terminou de falar, a bibliotecária lançou um feitiço sem nem hesitar. Farsi-tek, murmurou ela. Um fluxo de luz brilhante saiu da mão dela e se enrolou ao redor do corpo dele. Bjorn Jandel ficou parado no lugar, completamente atordoado. Ela acabou de usar magia em mim? Ele esperou alguma coisa acontecer, mas não sentiu nenhuma mudança no corpo. Ainda confuso, ele só piscou sem entender nada, com a cabeça cheia de pontos de interrogação. Bocejando sem pressa, Pefroz finalmente explicou. Se você andar por aí agora, deve conseguir encontrar os livros que está procurando. Mas não pode levar eles embora. Por favor, devolva para o lugar depois que terminar de ler. Ele arqueou uma sobrancelha. Então tudo o que eu tenho que fazer é andar por aí. Antes que recebesse qualquer resposta, ela apoiou o queixo na mão e voltou a dormir na mesma hora. Bjorn Jandel suspirou por dentro. Ela dormiu de novo. O que essa garota tem? Sem ter outra escolha, ele fez exatamente o que ela tinha dito. Acho que tô começando a entender como essa magia funciona, pensou. Enquanto andava pela biblioteca enorme, ele notou um brilho suave entre as estantes, a mesma cor da magia que Pefroz tinha usado. Ele puxou o livro brilhante. Então esse feitiço faz os livros que combinam com as palavras-chave na minha cabeça brilharem. Isso explicava por que uma biblioteca tão grande só precisava de uma única bibliotecária. Bjorn Jandel olhou para o primeiro livro, The Collapse of the World. Milhares de anos atrás, nenhuma forma de vida conseguia sobreviver nesta terra por causa de uma maldição lançada por uma bruxa. O último bastião que continuou de pé foi Rafonia, o único e verdadeiro lugar onde as pessoas conseguiam escapar do desastre. A família real abriu um portal para outra dimensão porque seu povo estava faminto e desesperado. Os recursos naturais da Terra já tinham praticamente secado por completo, e aquele mesmo portal acabou se tornando o labirinto que eles conhecem agora. Bjorn Jandel assentiu, pensativo. A história inicial desse mundo realmente bate com a abertura do jogo. Ele pegou o segundo livro, A Brief Commentarium Alchemy Quarta. Nele explicava como os cristais de mana tirados dos monstros podiam ser refinados e transformados em pão, água e até aço. Bjorn Jandel franziu a testa. Eu não consigo entender a teoria por mais vezes que leia isso. Mesmo assim, pelo menos essa parte eu preciso guardar bem na memória. Depois veio o terceiro livro, The Holy War II. Ele explicava em detalhes a origem do ódio profundo e amargo entre os clãs bárbaros e as tribos élficas. Ele passou os olhos pelas páginas rapidamente. Certo, agora é hora do quarto livro. Esse aqui é o que eu realmente preciso ler. The Demon Souls of the Eyes. Nesse mundo, Demon Souls eram seres de outras dimensões que tomavam e possuíam o corpo das pessoas locais. Bjorn Jandel assentiu de novo. Até que essa é uma forma justa de descrever isso. O livro não explicava o que causava esse fenômeno, mas deixava claro quanto a família real e a igreja já tinham se esforçado para eliminar isso. Então ele pegou outro livro ali perto. Então, basicamente, desde que eu não fale nenhuma palavra proibida, devo ficar bem. Bom saber disso, considerando que tecnicamente eu também sou uma dessas Demon Souls. Ele soltou um suspiro baixo. O quinto livro era The Death of the Emperor. Ele contava a história do primeiro monarca, o imperador imortal Lavigion III, que tinha morrido 150 anos atrás. Bjorn Jandel se lembrou de uma coisa. O jogo começa logo depois da morte de Lavigion III. Então isso quer dizer que já se passaram 150 anos desde a linha do tempo do jogo.
Isso provavelmente explica por que o conhecimento que eu tenho do jogo entra tanto em conflito com a realidade daqui. Depois disso, ele pegou outro livro, Observation Records on Dimensional Instability. Os olhos de Bjorn Jandel ficaram mais atentos. Não é esse o livro que aquele homem loiro que me salvou estava lendo? O que eu passei realmente foi raro. Igual ele disse, o livro descrevia uma teoria de que entrar num portal no exato momento em que ele estava se fechando podia provocar um tipo de instabilidade dimensional. Então morrer. Nesse mundo talvez realmente tenha sido culpa minha. Droga, isso é deprimente demais. Eu realmente preciso parar de pensar nisso, resmungou ele por dentro, apoiando o queixo numa das mãos e se sentindo completamente esgotado. Só então ele finalmente olhou pela janela. Lá fora já estava escuro. Amanhã eu termino o resto, pensou. Naquela noite, Bjorn Jandel estava deitado na cama com as duas mãos atrás da cabeça, virando de um lado para o outro sem conseguir relaxar. Já fazia 3 dias completos desde que ele saiu do labirinto. Um mês aqui tem 30 dias, né? O labirinto abriria de novo à meia-noite do primeiro dia do mês, o que significava que ainda restavam 27 dias. A partir de amanhã, ele planejava procurar um novo membro para a equipe e começar a se preparar de verdade. O tempo passou, e na manhã seguinte Bjorn Jandel foi acordado de repente por uma sequência de batidas contínuas sacudindo a porta. Uma voz suave chamou do lado de fora, Bjorn Jandel, acorda. Ele reconheceu na hora. Era o Infornaxide Tercia. Bjorn Jandel franziu a testa, irritado, e abriu a porta. Ainda é cedo de manhã. O que você veio fazer aqui? Antes mesmo que ele terminasse de falar, uma rajada poderosa de vento bateu nele, entortando seu rosto num desconforto imediato. Era o Infornaxide Tercia mostrou toda animada. Eu consegui fazer um contrato. Olha, eu tentei 10 vezes com o Spirit Crystal que minha irmã comprou para mim, e finalmente deu certo. E além disso, o espírito do vento combina muito bem com fogo, acrescentou ela com orgulho, praticamente brilhando de empolgação. Bjorn Jandel olhou para aquilo e respondeu com contenção relutante, que sorte! Spirit Crystals eram itens que permitiam alguém fazer um contrato com um espírito, mas a taxa de sucesso era de só 10%. Eles eram extremamente caros, então o fato de ela ter tentado 10 vezes significava que a família dela tinha que ser absurdamente rica. Ele voltou a olhar com indiferença. Tá bom, agora você já pode parar de invocar isso. Era o Infornaxide Tercia girou junto com um pequeno tornado, fazendo uma cara abatida. Mas eu nem te mostrei ainda do que eu realmente sou capaz. A irritação de Bjorn Jandel aumentou. Olha para o meu quarto. Sua magia acabou espalhando tudo por todo lado. Até onde você quer bagunçar isso aqui? Era o Infornaxide Tercia ficou paralisada no lugar, completamente chocada com a reação dele. Ela empalideceu e entrou em pânico na mesma hora. Me desculpa. Eu vou arrumar tudo agora mesmo. O pequeno redemoinho ficou pairando quietinho num canto do quarto enquanto ela corria de um lado para o outro, arrumando tudo. Por fim, era o Infornaxide Tercia terminou. Bjorn Jandel olhou o resultado com admiração sincera. Você disse que era boa de limpeza, mas eu não esperava que fosse tão rápida assim. Ele falou com um leve sorriso. Parabéns por ter conseguido fazer contrato com um espírito. Ela coçou a nuca, feliz, e soltou uma risada animada. Obrigada. Então Bjorn Jandel voltou a ficar sério. Mas você não precisa perder tempo vindo até aqui só para me ver. Não devia usar seu tempo de um jeito melhor antes de voltar pro labirinto? Era o Infornaxide Tercia hesitou por um momento e então admitiu baixinho, é verdade. Mas logo depois os ombros dela caíram. Eu vim correndo para cá porque queria que você fosse a primeira pessoa a saber. Bjorn Jandel ficou confuso, mas tentou explicar isso para si mesmo. Eu fui o primeiro companheiro de equipe dela, né? Ela realmente parece ter criado bastante apego por mim. Olha só, minha primeira companheira de equipe já conseguiu fazer contrato com um espírito. Ela tá ficando mais forte bem rápido. Ele se corrigiu rapidamente por dentro.
Melhor manter essa relação estritamente profissional. Mesmo assim, ele pretendia continuar amigo de Erwin Fornaxide Tercia. Ele abriu um sorriso largo e ergueu a mão numa pose exageradamente animada. Eu pretendo ficar aqui para sempre. Se você tiver algum problema, é só vir me procurar. Somos camaradas, companheiros de equipe. Os olhos de Erwin Fornaxide Tercia se encheram de lágrimas na mesma hora. Ela sorriu intensamente, cheia de felicidade. Tudo bem. Bjorn Jandel sorriu em silêncio para si mesmo. Ter algumas boas relações nunca faz mal. Agora faltavam 26 dias até ele voltar para o labirinto. Se esse tempo parecia muito ou pouco dependia do ponto de vista, mas Bjorn Jandel já sabia exatamente como aproveitar isso ao máximo. O céu estava tingido de vermelho pelas cores do pôr do sol quando Bjorn Jandel olhou para um grupo de fanáticos ali perto, com a confusão estampada no rosto. Então esse é o Furious Bullwin. Esses caras estavam falando sério mesmo? Um deles viu Bjorn Jandel e gritou no topo da voz: "Quem é aquele?" "O guerreiro mais forte, Bjorn Jandel, Sen-Off Jandel." As pessoas em volta ficaram agitadas na mesma hora. Bjorn Jandel? Já ouvi histórias sobre ele. O barulho estava tão alto que parecia que os ouvidos de Bjorn Jandel iam sangrar. Eles realmente não mudaram nada. O homem levou Bjorn Jandel para dentro do prédio enquanto perguntava: "O que traz você aqui? Tá pensando em ficar?" "Nada mal. Esse lugar custa só 300 cristais de mana por noite." Bjorn Jandel ficou visivelmente chocado. "O quê? Só 300 cristais? Isso é barato." O homem explicou: "Cada quarto tem 10 guerreiros dividindo 5 camas, mas se for você, a gente dá uma cama só para você." As esperanças de Bjorn Jandel foram destruídas na hora quando ele imaginou aqueles quartos lotados e apertados. Então é por isso que é tão barato. Ele cortou a conversa inútil com um tom sério. "Não, eu vim encontrar a segunda filha de Fenelin." O homem corrigiu rapidinho. "Na verdade, Ainar é a segunda filha de Fenelin." Nesse momento, Ainar apareceu andando com um ar distraído e meio desligado. Bjorn Jandel, Sen-Off Jandel chamou o homem alegremente. "Ainar, segunda filha de Fenelin, você chegou na hora certa. Bjorn Jandel veio aqui te procurar." Ela se aproximou, piscando surpresa. "Eu? Por quê?" Ainar perguntou, claramente confusa. Bjorn Jandel fez uma expressão séria e respondeu sem rodeios. "Eu preciso da sua ajuda. Quero treinar lutando com você, certo?" Então ele falou de forma ainda mais direta. "Sim. Eu preciso praticar." Ainar pareceu sinceramente surpresa. "Você não precisa me pedir ajuda para isso. É só ir até o pátio." Bjorn Jandel olhou para a multidão treinando ferozmente do lado de fora e entendeu na hora. Pelo visto, isso nem era um favor tão especial assim para pedir. Ainar deu um conselho simples. "Desde que não seja de manhã, eu posso lutar com você a qualquer hora." Bjorn Jandel pensou por um instante. "Certo, então. Vamos fazer isso agora mesmo, Ainar." No pátio, a multidão se abriu para dar espaço enquanto Ainar e Bjorn Jandel se preparavam para o duelo. Os dois tomaram suas posições, prontos para um confronto decisivo. Bjorn Jandel avançou pensando: "Eu vim aqui para aprender, mas não tenho intenção nenhuma de perder." Ainar ergueu a espada e firmou a postura. Então ela desceu um golpe poderoso. E o que aconteceu depois? Bjorn Jandel acabou estirado no chão, com sangue escorrendo do nariz. Ele ficou completamente impotente, dominado desde o começo. Ao redor deles, a multidão explodiu em gritos animados. Ainar é a guerreira mais forte agora. A grande guerreira Ainar, segunda filha de Fenelin. Mas ela não deu a menor atenção aos elogios e aos gritos empolgados ao redor. Quando alguém ali perto perguntou: "Você tá bem?" Bjorn Jandel levantou a cabeça com dificuldade e murmurou: "Tô bem." Ele não teve escolha além de admitir que ela era realmente habilidosa.
Aquilo tinha sido o uso mais eficiente de movimentos que ele já tinha visto. Ele limpou o sangue do nariz mais uma vez. Em seguida, ela golpeou de novo e mandou o escudo dele longe, mas Bjorn Jandel ainda gritou mais uma vez. Ele perdeu de novo, mas continuou berrando, mais uma vez. A segunda rodada terminou tão rápido que Einar se moveu antes que ele sequer pudesse reagir direito. Na terceira vez, Bjorn Jandel finalmente conseguiu bloquear a espada dela. Os dois se chocaram de frente num confronto direto, mas mesmo assim ele perdeu. Na quarta vez, ele tentou usar passos mais rápidos e ágeis para desviar dos golpes mortais dela, mas o resultado não mudou. Perdeu de novo. Bjorn Jandel continuou gritando, mais uma vez. Mais uma vez. Mais uma vez. Quando a noite já tinha caído por completo e a lua estava alta no céu, Bjorn Jandel finalmente desabou no chão, ofegando pesadamente. Einar ainda continuava de pé, firme como uma rocha, com só um leve brilho de suor mostrando o esforço que tinha feito. Ela soltou um suspiro e perguntou, você ainda quer continuar? Porque eu já quero descansar. Bjorn Jandel cerrou os dentes. Einar é forte demais. No fim, ele balançou a cabeça e deu um sorriso cansado. Não, por hoje já chega. Ela aceitou isso com calma. Entendo. Você foi bem. Além disso, ela era obviamente mais esperta do que a maioria dos homens daqui, e ele não achava que ela fosse trair ele, já que os dois pertenciam ao mesmo povo. Bjorn Jandel decidiu fazer uma proposta. Einar, você tá pensando em entrar sozinha no labirinto da próxima vez? Ela assentiu com calma. Provavelmente. Eu não tenho dinheiro para montar uma equipe completa. Então, nesse caso, a melhor escolha para mim é... Ele estendeu a mão para ela e fez a proposta. Você quer ser minha companheira de equipe? Ela pareceu confusa por um instante. Companheira de equipe? Bjorn Jandel assentiu. Sim. Eu fico com 80% dos lucros, mas eu pago as taxas da equipe. A expressão de Einar escureceu, e ela o interrompeu antes que ele pudesse continuar. Chega. Você não precisa explicar mais nada. Bjorn Jandel ficou inquieto. Droga, ela não gostou dessas condições? Ele rapidamente tentou listar mais vantagens. Escuta, eu também vou cobrir os custos do equipamento, e Einar segurou a mão dele com firmeza. Sorrindo, ela disse, por mais que você explique, eu provavelmente não vou entender mesmo. Então eu vou confiar em você, Bjorn Jandel. Bjorn Jandel sorriu, satisfeito. Então vou contar com você daqui pra frente. Ótimo. Agora eu tenho uma aliada confiável. O tempo passou, e no dia seguinte os dois chegaram ao templo da tribo bárbara. O chefe os recebeu calorosamente. Bem-vindos, Einar, segunda filha de Feneline, e Bjorn Jandel, Sanhof Jandel. Bjorn Jandel estremeceu no momento em que viu o chefe. Eu realmente não queria estar aqui por causa dele, mas não tenho escolha. O chefe riu com vontade. É raro um guerreiro sair do templo e depois voltar. Vocês vieram aprender a ler e escrever, como Einar. Bjorn Jandel balançou a cabeça. Não. Então o que te traz aqui? Bjorn Jandel foi direto ao ponto. Eu quero uma Spirit Mark. Mais especificamente, eu quero a Death Spirit Mark. Era uma habilidade poderosa da qual ele precisava se quisesse conquistar o labirinto. Cada raça desse mundo possuía seus próprios traços únicos e forças herdadas. Os elfos, por exemplo, podiam fazer contratos com espíritos e pegar emprestado o poder deles. Os anões recebiam bênçãos por meio de suas armaduras, o que ampliava os efeitos dos itens que vestiam. Já os Beasfolk podiam firmar pactos com monstros antigos conhecidos como Spirit Beas. E por fim, os Berserkers possuíam a Spirit Mark. O ancião, irradiando uma aura intimidadora, se aproximou e disse, ó, e como você sabe sobre isso? Não é algo que um jovem guerreiro como você deveria saber. Bjorn Jandel engoliu em seco enquanto o suor escorria pelo rosto.
Estavam desconfiando dele de novo, mas comparado a tudo mais, isso já não importava tanto assim. Foi exatamente por isso que ele tinha ido à biblioteca procurar informações sobre a Spirit Mark. Bjorn Jandel franziu a testa e respondeu com firmeza: eu li sobre isso num livro. Ouvi dizer que essa marca teve um papel enorme na guerra contra os elfos. Antes que ele pudesse dizer mais alguma coisa, o ancião caiu na gargalhada e deu um tapa pesado nas costas dele. Então foi assim que você descobriu, é? Você realmente lê livros. Interessante, muito interessante mesmo. O sorriso dele ficou ainda maior enquanto continuava. Tenho muito orgulho de você e de Ainar. Claro, não existe motivo nenhum para recusarmos um guerreiro que pede uma Spirit Mark. Bjorn Jandel começou a responder, ansioso, mas o ancião interrompeu de novo com outra gargalhada estrondosa. Mas, jovem guerreiro, você vai precisar de umas 800.000 stones por uma Spirit Mark. Então ele desafiou Bjorn Jandel diretamente. Você tem tudo isso para pagar? Bjorn Jandel assentiu sem vacilar. Tenho sim. Vou pagar tudo. Ainar olhou para ele com preocupação evidente. Você tá mesmo falando sério sobre isso? Bjorn Jandel confirmou com firmeza. Sim. É exatamente por isso que é tão difícil conseguir isso no começo do jogo. O preço era absurdo, principalmente quanto mais alto fosse o seu rank. E os materiais raros necessários valiam ainda mais do que o dinheiro em si. Bjorn Jandel puxou uma bolsa e contou em voz alta. Aqui tem uma bolsa com 500.000 stones, e mais 3 bolsas com 100.000 stones cada. No fundo do coração, ele pensou com orgulho, no fim das contas, eu sou rico mesmo. O ancião pegou as bolsas com um olhar desconfiado. Bjorn Jandel, Sanhoff Jandel, de onde você tirou todo esse dinheiro? Bjorn Jandel deu um sorrisinho de canto. Eu tava esperando você perguntar. Eu dei sorte e encontrei uma elfa ferida no primeiro andar. Usei ela como escrava e ganhei uma quantidade enorme de stones. Arranquei tudo que dava dela, e ainda consegui dinheiro da irmã dela como resgate. Esses elfos são fracos. Ao ouvir isso, o ancião caiu numa gargalhada satisfeita. Eu nem lembro da última vez que ri tanto assim. Os berserkers por perto se reuniram na mesma hora, empolgados, elogiando ele em voz alta. Muito bem, Bjorn Jandel, Sanhoff Jandel. Você humilhou aqueles covardes orelhudos. Talvez tenha sido o primeiro a fazer isso. Incrível. Bjorn Jandel sorriu enquanto aproveitava a reação deles. Mais gente começou a se juntar ao redor, com um ódio pelos elfos estampado no rosto. Bom, no fim das contas, isso nem foi uma coisa tão ruim assim. O ancião deu um passo à frente e entregou algo a Bjorn Jandel. Aqui, pega isso. Considere um presente por mostrar seu talento para a gente. Bjorn Jandel olhou para o item colocado em sua mão, completamente pego de surpresa por aquela generosidade inesperada. Ele me devolveu 200.000 stones. Uau, eu ganhei 200.000 stones só por contar aquela história. Ele é generoso, provavelmente está tentando impressionar os berserkers reunidos ao redor dele. Entrando no clima deles, Bjorn Jandel disse com entusiasmo, vou continuar esmagando aquelas pragas de orelhas compridas e me tornar um guerreiro ainda mais forte. Um momento depois, a expressão de Bjorn Jandel ficou visivelmente mais animada. Ele percebeu que estava começando a gostar mais daquelas pessoas do que antes. Eles tinham muito mais carisma e calor humano do que ele imaginava no início. A marca espiritual era um tipo de técnica de aprimoramento. Essa habilidade funcionava absorvendo essência de materiais mágicos e convertendo isso em um poder único e especializado. As tatuagens no corpo de um berserker desde o nascimento eram a prova de que suas almas continuavam puras, e era por isso que essas marcas permaneciam visíveis mesmo depois que eles cresciam. Era por isso que todos os berserkers carregavam essas tatuagens. Mais tarde, Bjorn Jandel procurou um mago em busca de ajuda. O mago lhe deu um último aviso. Vou te dar uma última chance de reconsiderar, jovem guerreiro. Se escolher esse caminho, você não poderá receber nenhuma outra marca espiritual.
Mas Bjorn Jandel se sentou firme dentro da formação mágica, sem vacilar nem por um segundo. Tudo bem. Uma marca espiritual de alto nível da classe imortal era essencial para um berserker tanque. O mago puxou calmamente uma agulha. Então vamos começar. As outras habilidades dele já eram fortes, então escolher o caminho imortal era a resposta óbvia para qualquer jogador experiente desse jogo. Aí o mago começou a pressionar pontos pelo corpo de Bjorn Jandel numa velocidade tão absurda que pareciam rastros de luz. Só então Bjorn Jandel percebeu que teria que aguentar essa dor toda vez que subisse de nível. O rosto dele ficou pálido como papel, e a dor era insuportável. No começo ele xingou baixinho, mas no fim não conseguiu segurar e gritou alto. Janelas de status apareceram, mostrando que ele havia ativado Imortal Mark Level 1, que aumentava seus atributos de recuperação e força. Depois que a iniciação finalmente terminou, ele afastou a cortina com dificuldade e saiu, com cada movimento pesado por causa da dor que ainda permanecia. Antes de ir embora, ele não se esqueceu de se virar para o mago e dizer, obrigado. As costas dele doíam e ardiam com força, e o mago apenas soltou uma risadinha baixa em resposta. Bjorn Jandel ficou se perguntando por que o mago estava rindo numa hora dessas. O mago deu um leve sorriso de canto e disse, essa é a primeira vez que vejo um guerreiro de verdade agradecer a um mago. Sem se importar mais com a reação do mago, Bjorn Jandel foi embora rápido. Será que eu fiz alguma coisa errada? Melhor sair daqui antes que ele comece a suspeitar de alguma coisa. O tempo passou. Na manhã seguinte, Bjorn Jandel foi ao distrito comercial comprar o equipamento de que precisava. Depois de treinar com Einar, ele percebeu que não levava jeito para espadachim. Assim que obtivesse a marca espiritual, planejava focar totalmente em habilidades de escudo. Então melhorar a esgrima seria só perda de tempo. Assim que entrou em uma loja, o dono o recebeu educadamente. Bem-vindo. O que você gostaria de comprar? Bjorn Jandel respondeu num tom casual, quero comprar uma arma de uma mão. O dono começou a mostrar as opções. Então, daqui até aqui estão as armas pesadas que os berserkers costumam preferir. Bjorn Jandel sorriu por dentro, aprovando. Isso aqui combina perfeitamente com o gosto de um berserker. Bjorn Jandel balançou a cabeça. Quero algo mais comum. Então ele explicou, essas armas batem forte, mas são desnecessárias contra os monstros dos andares iniciais, já que esses inimigos são fáceis de matar de qualquer jeito. Então o dono sugeriu uma arma diferente. Bjorn Jandel a pegou e testou com alguns golpes no ar antes de finalmente escolher uma massa de tamanho moderado que custava 220.000 stones. Ele também comprou um capacete feito sob medida para ele por 170.000 stones, junto com uma armadura peitoral que servia perfeitamente por 360.000 stones. No total, o equipamento fez com que ele parecesse exatamente um verdadeiro guerreiro. Depois de comprar tudo de que precisava, sobraram apenas 50.000 stones. Já fazia bastante tempo desde que ele saiu da dungeon, naturalmente, sua rotina diária tinha começado a entrar nos trilhos. Todos os dias, Erwin Fornaxid Tercia passava na casa dele algumas vezes, chamando de forma animada, ei, irmãozão. Por volta das 7 horas da manhã, Bjorn Jandel acordava e tomava café da manhã junto com Erwin Fornaxid Tercia. Mais de uma vez, ele se pegou pensando, não é longe demais da sua casa para vir até aqui. Erwin Fornaxid Tercia sempre desviava da pergunta com a mesma desculpa vaga. Porque a comida daqui é barata e gostosa. Depois disso, Bjorn Jandel ia para a biblioteca e lia até às 4 horas da tarde. Ele olhou para Lagna Litaniel Pefroz com um leve sorriso, percebendo que ela estava cochilando de novo, como sempre. Mais tarde, ele comia em algum lugar diferente e juntava pedaços de informação que não conseguia encontrar na biblioteca. Perto dali, um grupo conversava animadamente sobre um monstro perigoso que tinha sido visto em uma certa área. Bjorn Jandel mastigou pensativo e deu sua opinião direta sobre a refeição. Esse lugar é bem caro, mas, sinceramente, a comida nem é tudo isso. Por volta das 5 horas da tarde, ele seguia para a moradia dos berserkers e treinava lá sem falhar.
No 7º dia de treino, ele tinha começado a lutar em sparring com outros berserkers também. Ele ficou animado com o progresso. Não existia um sistema de habilidades de combate como ele tinha esperado no começo, mas lutar confiando puramente no instinto ainda era um treino valioso do seu próprio jeito. Com o treino repetido, seus reflexos, mobilidade e visão melhoraram. Finalmente, até seu atributo de ataque aumentou em 1 ponto. Com um treino constante e implacável, eu até consegui derrotar Ainar algumas vezes durante nossos sparrings. Os berserkers gritaram alto: Bjorn Jandel, filho de Jandel, venceu. O guerreiro mais forte, Bjorn Jandel. Eu me senti orgulhoso ao apertar a mão de Ainar e dizer: valeu por hoje. Ela deu um sorriso de canto e admitiu: você com certeza ficou mais forte, Bjorn Jandel. Embora fosse muito habilidosa, Ainar lutava com um estilo meio rígido. Eu já tinha apontado isso para ela antes, mas parecia ser um hábito que ela não conseguia largar com facilidade. Às 9 horas da noite, eu voltei para casa para me lavar, e Erwin Fornaxide Terci apareceu de novo, me chamando como sempre. Ei, irmãozão, vamos jantar juntos. Olhei para ela, confuso. Mas você não disse que leva 1 hora para chegar aqui e que tá sempre exausta? Ela só sorriu e balançou a cabeça. Tá tudo bem. Vamos. Por volta das 11 horas da noite, depois que o jantar acabou, Erwin Fornaxide Tercia finalmente voltou para casa. Ela disse: tchau. Tô indo embora agora. Dorme bem e boa sorte amanhã na dungeon. Erwin Fornaxide Tercia me animou com aquela energia de sempre. Eu soltei uma risadinha. Valeu. Pra você também. Um arrepio de expectativa passou por dentro de mim. Amanhã já era mesmo dia? O tempo tinha voado de um jeito inacreditável. Depois de repetir aquela mesma rotina dia após dia, 1 mês inteiro tinha passado num piscar de olhos. Agora faltavam só 24 horas para a dungeon abrir de novo. Na manhã seguinte, às 8h10, a guilda dos aventureiros estava lotada, com incontáveis aventureiros na fila para se registrar. Ainar e eu também entramos. Queremos usar o localizador mágico, eu disse. A atendente olhou para nós dois e perguntou: só 2 pessoas? Eu respondi: sim. Então ela nos instruiu: por favor, coloquem as mãos na esfera. A esfera brilhou na mesma hora, indicando que 2 aventureiros de nível 9 custariam 15.000 stones. A taxa era dolorosamente alta para um único uso, mas ainda assim era necessária. Ainar hesitou. Isso dá quantas porções de carne? Ela parecia estar brincando, mas ao mesmo tempo falava totalmente sério. Os locais de início dentro da dungeon eram aleatórios, mas com o localizador mágico, podíamos começar no mesmo lugar que nossos companheiros de equipe. Curioso, eu perguntei: o que determina o rank de um aventureiro? A atendente respondeu: nós avaliamos a energia dentro da alma do aventureiro. Então o preço sobe se meu rank for mais alto, certo? Sim, ela confirmou com um aceno. Antes que eu pudesse perguntar qualquer outra coisa, ela me cortou. É isso. O localizador só funciona pelas próximas 24 horas a partir de agora, então por favor fiquem de olho no horário. Eu fiquei em silêncio e então me virei para Ainar. Vamos comer. Mais tarde, Ainar ficou encarando a mesa lotada de comida na nossa frente, com os olhos brilhando de emoção. O que é tudo isso? Ela perguntou. Eu pedi a refeição mais cara que a taverna tem, menos 800 tones, expliquei. Parecia um banquete final luxuoso antes de entrar na dungeon. Soltei uma risadinha e lembrei ela: essa refeição custa 800 tones. Os olhos de Ainar se arregalaram de empolgação quando ela soltou: não é possível. Isso não pode ser real. Ela rapidamente deu uma mordida e, no instante em que sentiu o gosto na língua, ficou tão tomada pela felicidade que parecia que ia chorar. É delicioso. O que é isso? Parece um sonho. Ela devorou a comida com um entusiasmo selvagem, jurando repetidas vezes que dali em diante ia se esforçar mais, ganhar dinheiro suficiente e um dia comer algo assim de novo. Soltei um gemido sem jeito. Boa sorte com isso.
Afinal, o que ela costuma comer? 10 minutos antes da dungeon abrir, um círculo mágico roxo brilhante começou a se espalhar lentamente pela praça. Os guardas levantaram a voz e lembraram a todos que a entrada ainda estava proibida por enquanto. Vestido da cabeça aos pés com armadura completa, eu passei o olhar ao redor. Antes eu estava ocupado demais para perceber, mas o portão era enorme, muito maior e mais imponente do que eu lembrava. Então vi Partonon andando em direção ao portão com empolgação, junto dos outros berserkers. Ele parou e disse, claramente impressionado, eu consigo ver o portão. Chegamos a tempo. Os outros explodiram em comemoração. Era bem a cara de Partonon mesmo. Nós realmente tínhamos chegado em cima da hora. Ele se destacava até entre os guerreiros, e eu imaginei em silêncio que eles tinham acabado de terminar o ritual de maioridade. Como eles conseguiam vir aqui toda vez? Partonon disse com orgulho aos companheiros. Eu falei para confiarem em mim. Ainar fungou baixinho, perdida nas velhas memórias. Isso me lembra aqueles dias. Olhei para ela com uma expressão travada. Pra gente, isso foi só alguns meses atrás. A atendente chamou, todos já podem entrar. Transbordando empolgação, Ainar exclamou, vamos, Bjorn e Jandel. Mas ele segurou ela. Espera, Ainar, tem algumas coisas que eu quero checar primeiro. Eu li que se você entrar numa dimensão enquanto ela ainda está instável, ela cortou ele com naturalidade, deixando a preocupação de lado como se não fosse nada. Tá tudo bem, Bjorn e Jandel. Para ser sincera, eu provavelmente nem entenderia o que você tá dizendo mesmo, então vou só seguir você. Mesmo com toda aquela confiança de antes, a expressão dela mudou de calma para puro desespero quando a equipe anunciou, falta 1 minuto para o portão fechar. Mas a gente não devia entrar agora, ela perguntou, com a voz apertada de ansiedade. Bjorn Jandel observou o portão em silêncio. Ele com certeza estava menor do que quando tinha aberto pela primeira vez. Acho que da outra vez ele também estava mais ou menos desse tamanho. No momento em que esse pensamento passou pela cabeça dele, o guardião do portão gritou, o portão vai fechar em breve. Sem hesitar nem por um segundo, Bjorn Jandel segurou a mão de Ainar. Vamos entrar agora. Vem. Tá bom, ela gritou de volta, disparando para frente na mesma hora. O guardião do portão recuou horrorizado. Esperem, é perigoso. Dentro daquele espaço, não havia nada além de silêncio, com apenas o som ocasional de gotas d'água ecoando na escuridão profunda. Bjorn Jandel ficou completamente parado de olhos fechados, sentindo em silêncio o ar e a presença ao redor dele. Então ele abriu os olhos devagar e murmurou, eu sabia. Perto dali, Ainar tropeçava no escuro, tentando tatear tudo ao redor. Bjorn Jandel, eu não consigo ver nada. Calma, ele tranquilizou ela com uma voz firme. Essa é a Dark Zone. Ele puxou uma tocha e acrescentou, dessa vez eu trouxe uma. Dessa vez, ela perguntou, estreitando os olhos com desconfiança. Mas então algo à frente chamou a atenção dela. O que é aquilo, Bjorn Jandel? Ele sorriu com satisfação contida. Ainda está aqui, exatamente como eu pensei. É uma plataforma memorial. Com isso, a gente pode ativar o portão que leva ao segundo andar. A gente vai direto para lá agora. Com um sorriso de canto cheio de confiança, Bjorn Jandel acrescentou, um gamer de verdade sempre sabe como explorar um bug. Bjorn Jandel encostou de leve a mão na pedra memorial e, instantaneamente, um poderoso feixe de luz disparou para cima, subindo no ar e formando um portal de conexão. Ainar ficou parada no lugar, claramente questionando todas as decisões que tinham trazido ela até ali, enquanto Bjorn Jandel permanecia calmo, composto e totalmente familiarizado com o processo. Vamos, ele disse. Ainda cheia de dúvidas, ela perguntou, como você fez isso? Bjorn Jandel não respondeu na hora, dando apenas uma resposta enigmática. Esse é um segredo que eu não posso revelar. Na mente dele, voltaram todas as coisas que sabia sobre o segundo andar, como o chão escurecido afundava a cada passo e como só restavam ali os vestígios quebrados de uma antiga arquitetura de pedra. Ainar ficou completamente impressionada.
O chefe da tribo disse que levaria dias para chegar ao segundo andar. Bjorn Jandel deixou isso para lá com naturalidade. É isso que os livros dizem. Totalmente convencida, Ainar exclamou, é incrível que você realmente conseguiu, mas acho que não tem muito mais para ver aqui. Mesmo com gemidos fracos ecoando à distância, esse lugar agora parecia nada mais que uma zona morta. Então Bjorn Jandel sussurrou, você também tá sentindo isso, não tá, Ainar? Confusa, ela perguntou, sentindo o quê? Ele pressionou a mão contra o peito, sentindo as batidas firmes e ritmadas do coração. Parece que alguma coisa está correndo pelas minhas veias, se espalhando pelo meu corpo inteiro. Ainar bateu as mãos com animação. Isso significa que o estado da sua alma acabou de subir de nível. Parabéns! Surpreso, Bjorn Jandel perguntou, estado da alma? Então eu realmente subi de nível? Em Dungeon de Stone, os níveis da alma eram claramente divididos em etapas distintas. A vitalidade que os jogadores usavam para ativar habilidades aumentava a cada nível alcançado. A quantidade de essência que eles eram capazes de controlar também ficava maior e mais forte. Agora que tinha alcançado o nível 2, Bjorn Jandel era capaz de lidar com duas essências ao mesmo tempo. Mas Ainar ainda parecia curiosa. Mesmo assim, é estranho, né? Você subiu de nível sem nem matar um único monstro. Bjorn Jandel respondeu calmamente, acho que chegar primeiro no próximo andar conta como uma conquista. Por dentro, ele sorriu consigo mesmo. Claro que eu já sabia disso. Foi exatamente por isso que eu fiz isso. Nesse mundo, a experiência era medida por conquistas, e cada tipo de monstro só concedia essa conquista uma única vez. Depois que isso acabava, subir de nível ficava dolorosamente lento, a menos que alguém rompesse o limite chegando a um novo andar mais rápido do que qualquer pessoa antes. Esse tipo de Cedrum dava experiência bônus que não era limitada pelo tipo de monstro. Era uma brecha, e Bjorn Jandel sabia que precisava explorar isso por completo antes que qualquer um percebesse. Ele se virou para Ainar. Vamos manter em segredo o que acabou de acontecer. Se alguém perguntar, diga que levamos dias para chegar aqui. Ela sentiu sem hesitar. Pode deixar. Satisfeito, Bjorn Jandel pensou, perfeito. Ela não vai contar para ninguém. Não demoraria muito para aventureiros experientes descobrirem esse andar. Se encontrassem iniciantes como ele e Ainar já ali, começariam a fazer perguntas perigosas demais. Era muito mais seguro fingir que eles não sabiam de nada. A gente devia sair daqui por enquanto, ele disse. Esses exploradores veteranos me assustam mais do que qualquer monstro. Bjorn Jandel amarrou uma tocha no capacete com um pedaço de corda. Eu chamo isso de modo torcha. Aventureiros veteranos já usavam esse truque havia muito tempo, mas mesmo assim ele ainda se sentia um pouco ridículo fazendo aquilo. Ainar abriu um sorriso e esfregou de brincadeira o capacete dele. Você tá incrível, e nem esquenta. Bjorn Jandel respondeu com tranquilidade, claro que não. Essas são tochas mágicas. Depois de ativadas, elas queimam o dia inteiro e não soltam calor nenhum. As Deadlands, diferente da Floresta dos Goblins, tinham monstros que eram mais resistentes e muito mais perigosos em média. Mas a vantagem era que ali não havia armadilhas, o que significava que havia muito menos necessidade de agilidade, precisão ou passos delicados. Era um terreno muito mais adequado para dois guerreiros bárbaros como eles. De repente, os instintos de Ainar dispararam com violência. Ela gritou, Goals, Bjorn Jandel. No instante em que viu aquilo, a mente de Bjorn Jandel já tinha começado a calcular. É só o primeiro dia, então por enquanto só tem 3 deles. Até o terceiro dia, a quantidade deles aumentaria tão rápido que cobriria o campo inteiro. Sem perder nem um segundo, Ainar disparou para frente. Eu tava louca por uma luta de verdade, ela gritou, cerrando os punhos com uma empolgação selvagem. Deixa isso comigo. A espada dela cortou o ar com força brutal, e seus gritos de batalha ecoaram enquanto ela avançava direto para a luta sem hesitar. Pouco tempo depois, Ainar ficou de pé sobre os monstros derrotados, limpando a lâmina com toda a calma. Fácil demais,
ela disse com um sorriso. Talvez o segundo andar nem seja tão difícil assim. Mas, depois de um tempo, um grito horripilante rasgou a escuridão, apagando na hora qualquer traço da coragem que Ainar vinha mostrando. Ela empalideceu na mesma hora e começou a tremer. Bjorn Jandel, que som assustador foi esse? Em silêncio, eu só julguei o quão fácil era assustar alguém tão alta assim. Ela se assusta fácil demais, mas ainda assim eu expliquei com calma. São banshees, espíritos vingativos. Na maioria das vezes, elas não atacam primeiro, então é só ignorar. Ainda tremendo, Ainar se agarrou em mim em pânico. Eu entendi, mas você tem certeza de que a gente não precisa matar elas? Elas não vão virar uma ameaça. Bjorn Jandel tranquilizou ela com firmeza. Confia em mim, nossos ataques nem funcionam em banshees, e se a gente atacar primeiro, vamos ser amaldiçoados. Elas vão assombrar a gente até sairmos do labirinto. Só de ouvir isso, ela já se arrepiou toda. Assombrar a gente? Isso é horrível. Mesmo assim, tenho que dizer, você realmente é um guerreiro inteligente, Bjorn Jandel. Com certeza eu fiz a escolha certa ficando com você. Então outro grito explodiu pela escuridão, e ela se assustou tanto que envolveu ele com os dois braços. Bjorn Jandel, e agora? Ele soltou um gemido. Ainar, me solta. Então ele levantou a mão e apontou para a frente. Olha, Skeleton Soldiers. Ainar travou tanto que parecia uma estátua de pedra. Que diabos? Mas então, do jeito bem Mankin de ser, ela voltou a si quase no mesmo instante e correu para frente de novo, cheia de empolgação renovada. Eu cuido deles. Bjorn Jandel gritou um aviso. Mire nos pontos fracos deles, Ainar. Ela lutou com ferocidade total, mas depois de acabar com todos, se virou e perguntou, o que foi que você disse? Ele forçou um sorriso no rosto. Nada. Então soltou um suspiro baixo para si mesmo. Eu me preocupei à toa. O sistema sou. Um X Bjorn Jandel continuou a narração. Depois disso, passamos cerca de 1 hora avançando para o norte. Como eu já esperava, começamos a encontrar tipos de monstros completamente novos pelo caminho. Havia Mature Ghouls, cada um com quase o dobro do tamanho dos normais. Também havia seletons mutantes chamados Bone Warriors, e até Seletal Archers. Mesmo assim, a dificuldade geral ainda parecia bem baixa. No primeiro dia, a gente só encontrou uma quantidade pequena deles. Mesmo assim, minhas habilidades de combate melhoraram pelo menos um pouco. Antes de mais nada, o bastão que eu estava usando agora servia perfeitamente para mim, tanto no comprimento quanto no peso. Isso tornava muito mais fácil esmagar os crânios deles com precisão do que na época em que eu usava 2 machados. A armadura tinha formato de colete, mas foi feita de propósito mais leve, me dando mais mobilidade e ainda permitindo que eu usasse meu escudo direito. Quanto ao capacete, talvez ele não oferecesse a melhor proteção no geral, mas já era suficiente para bloquear flechas. Agora, eu podia dizer com total confiança que estava de volta à melhor forma e mais forte do que nunca. Eu era bom em despedaçar inimigos, mas com certeza não era o único ali fazendo isso. Olhei de lado para Ainar, que ainda estava em modo berserk, derrubando monstros para todo lado sem desacelerar. Valhalla é para ser a deusa ancestral dos Mankin, né? Essa garota luta como se estivesse canalizando a própria deusa no corpo toda vez que balança a arma. No começo, eu não entendia por que ela gritava tanto durante a batalha. No fim das contas, era só o bordão dela. Eu tentei falar isso algumas vezes também e, sinceramente, agora eu até gosto bastante. Lutando lado a lado, fomos abrindo caminho por onda após onda de monstros mais fracos. Comparado às batalhas que eu costumava travar com Ero em Fornaxid e Tercia, isso parecia completamente diferente. Então é essa a sensação de um banquete de batalha dos Mankin. O sistema apareceu. 3 gastos. Um Mature Ghoul, um Bone Warrior, um Seletal Archer. De repente, Ainar percebeu alguma coisa e chamou, com a voz cheia de preocupação. Bjorn Jandel, sua mão, ela tá ferida.
Ele não deu importância. Vai sarar logo. E realmente, fumaça branca começou a subir do ferimento, e a carne rasgada começou a se fechar devagar. Os olhos de Einar se arregalaram de espanto. Já fechou. Essa é a Mark-Off de Undyad. Bjorn Jandel soltou uma risada baixa e fez que sim com a cabeça. A Mark-Off de Undyad cura mais rápido do que a recuperação natural. Um ferimento com menos de meio centímetro de profundidade leva só alguns minutos para fechar. Além disso, a essência também recupera minha estamina. Dói pra caramba quando termina, mas funciona. Bjorn Jandel tocou o chão e avaliou os arredores com cuidado. O piso já não estava mais úmido, e o próprio terreno tinha começado a mudar. Mais preocupante do que isso, os lamentos das Banshees tinham ficado mais altos, mais agudos e muito mais perturbadores. Ele se levantou. Se prepara, Einar. Monstros de nível 8 vão aparecer muito em breve. No instante em que ele terminou de falar, um som agudo e sobrenatural ecoou por todo o espaço, como uma lâmina arranhando a alma. Einar estremeceu forte. Que som foi esse, Bjorn Jandel? O rosto dele ficou sério na mesma hora. O chamado dos condenados. Fique em posição, Einar. Um reaper, ele murmurou. Já ouvi dizer que eles consomem a luz do labirinto, mas é a primeira vez que eu realmente vejo um. E era muito mais horrível do que ele tinha imaginado. O rosto enrugado e o grito que atravessava a alma pareciam ter saído direto do próprio submundo. Bjorn Jandel continuou calmo mesmo sob aquela pressão esmagadora, dando instruções claras e firmes. Mira na cabeça, como eu falei. Acertar qualquer outro lugar não vai adiantar. Mesmo claramente apavorada, Einar ainda assentiu com firmeza. Tá bom, eu confio em você. Com isso, os dois avançaram juntos e lançaram um ataque direto. No começo, a coordenação deles foi impecável. Einar atacava por baixo enquanto Bjorn Jandel atacava por cima, forçando a criatura a recuar sob a pressão. Mas, por mais limpos que fossem os golpes, a pele do reaper era monstruosamente grossa e absurda de resistente. Nada do que faziam parecia causar o menor estrago. Droga, Bjorn Jandel murmurou entre os dentes, com a frustração cortando a voz. É como tentar perfurar uma pedra. Enfurecido pelo ataque deles, o reaper revidou de repente. Com um único golpe devastador, ele lançou Bjorn Jandel voando pelo salão. Não era só resistente, era monstruosamente forte também. Mesmo assim, ele tinha conseguido manter a atenção da criatura focada nele, exatamente como tinha planejado desde o começo. Então Einar reapareceu atrás dele num borrão, lançando a lâmina nas costas da criatura com toda a força. Mas no instante em que o golpe acertou, os olhos dela se arregalaram em puro choque. Não importava quanta força ela colocasse no ataque, sua espada mal conseguiu deixar uma marca. O monstro virou lentamente o olhar brilhante e maligno na direção dela. Antes que ela pudesse sequer reagir, um golpe brutal a acertou e a lançou violentamente contra o chão. Ela bateu com força no chão, mas graças à espada cravada no solo, que serviu de apoio, não foi arremessada para longe por completo. Ofegante, ela olhou para Bjorn Jandel, com a voz tremendo. Essa coisa é mais resistente do que eu pensei. Bjorn Jandel sabia que, para jogadores especializados em defesa, essa criatura não seria impossível de lidar. Mas, para os dois, aquilo estava se mostrando muito mais difícil do que o esperado. Ele mordeu o lábio e se forçou a pensar numa saída. Até a Supreme Sword preciosa de Einar mal conseguia fazer mais do que arranhar o corpo da criatura. E até esses ferimentos rasos se fechavam quase na mesma hora. Aquela devia ser a habilidade defensiva suprema dele, algum tipo de técnica de fortalecimento corporal. Então o reaper soltou um rugido de estremecer os ossos enquanto uma energia sombria começava a se reunir ao redor dele. A expressão de Bjorn Jandel escureceu. Merda, isso é. Os instintos de Einar gritavam que aquilo era perigoso. O que é isso? Bjorn Jandel respondeu com gravidade, o ataque característico dele. Reaper Skoll. Ele tá invocando Golos. Aquilo estava prestes a virar um pesadelo absoluto.
Ele gritou as ordens na mesma hora. Ainar, cuida primeiro desses Vrites. Sem a menor hesitação, ele avançou direto para cima do Reaper para manter a atenção dele ocupada. A batalha escalou num instante para um confronto violento, com o Reaper atacando furiosamente forçando Bjorn e Jandel a saltar para trás para evitar o golpe. Ele não ousou tirar os olhos da criatura nem por um segundo, mantendo com cuidado uma distância segura enquanto os dois circulavam um ao redor do outro. Então, de repente, algo afiado e veloz demais cortou o ar direto na direção dele. Bjorn e Jandel se assustou, mas desviou por pouco, com faíscas voando enquanto os dois trocavam golpes brutais em altíssima velocidade no ar. Justo quando a pressão chegou ao auge, a voz de Ainar ecoou. Bjorn e Jandel, eu já cuidei dos Vrites. E realmente, o campo de batalha já estava coberto pelos restos sem vida deles. Ela avançou sem hesitar. Deixa eu te ajudar. Com determinação silenciosa, ela circulou para trás do Reaper e desferiu um corte feroz e decisivo. No instante em que o Reaper voltou a atenção para ela, Bjorn e Jandel gritou pela frente, para onde você acha que tá olhando? Ele atacou com toda a força enquanto rosnava, seu desgraçado. Agora preso num ataque em pinça, o Reaper estava levando golpes brutais. Dos dois lados ao mesmo tempo. Um ferimento profundo e grave se abriu na parte de trás da cabeça dele. Bjorn e Jandel sentiu uma faísca de esperança surgir dentro dele. Finalmente, eles estavam fazendo progresso de verdade. Aquele último golpe com certeza fez alguma coisa. Tá sangrando bastante. A gente deve ter acertado um ponto vital. Mas o Reaper ainda se recusava a cair. Ele rugiu descontroladamente, conseguindo de algum jeito estabilizar o corpo. E então acertou um chute poderoso direto em Bjorn e Jandel. Ele cambaleou para trás. Atordoado. Que diabos? Ele ainda tá de pé mesmo depois disso? Algumas gotas de sangue respingaram no chão quando ele limpou a boca com as costas da mão. Aquele ataque teria dado hit kill num Goblin, ele rosnou. Ele se curou rápido assim. A frustração tomou conta do rosto dele enquanto cerrava os dentes. Eu não consigo causar dano rápido o suficiente para superar a regeneração dele. E agora? Eu desisto dessa coisa e vou caçar monstros Tier 9 no lugar? Antes que ele pudesse tomar uma decisão, Ainar avançou de repente sem medo, agarrando uma das pernas do Reaper e puxando com toda a força que tinha. Os olhos de Ainar queimavam de determinação feroz. Na hora, Bjorn e Jandel entendeu o que ela estava tentando fazer. Ela queria quebrar o equilíbrio da criatura. Boa, Ainar, ele gritou, correndo na mesma hora para atacar a outra perna da criatura. O Reaper tropeçou, perdeu o equilíbrio e caiu no chão, com o corpo enorme se chocando contra a terra com um impacto estrondoso. Ele soltou um grito ensurdecedor, se debatendo sem conseguir se levantar. Bjorn, Jandel e Ainar se aproximaram. Com um sorriso de canto, ele provocou, parece que você não consegue levantar sozinho, né? Pouco tempo depois, Bjorn e Jandel já estava rindo alto enquanto golpeava de novo com prazer selvagem. Isso aqui é igualzinho amassar bolinho de arroz lá na minha terra quando eu era criança. Ainar deu uma risadinha, e os golpes dela caíam com a mesma empolgação e sem a menor piedade.